Olá, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Assurity Podcast. E hoje nós vamos falar sobre o Dia dos Pais, uma data que remete proteção, cuidado, legado e tem tudo a ver com o universo de seguro, né, Walter? Exatamente. Estamos aqui com um convidado muito especial para esse nosso bate-papo. Estou aqui recebendo o Walter, que é paizão, né, Walter? Exatamente. Pai de 2 filhos e 4 cachorros. Nossa, o que envolve proteção é ser pai. Esse é o legado, né? 2 filhos, 4 cachorros. E o Walter, gente, ele está aqui para contar justamente essa experiência como pai e também a visão do Walter relacionado à importância da proteção e do seguro, né? Então, seja muito bem-vindo, Walter. Fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal rapidinho. Muito obrigado primeiro, Marcelo, todo o público aí também por me terem aqui, né? Um grande prazer aí estar participando com vocês aí do nosso podcast, dividir um pouco dessa vivência aí, dessa responsabilidade, como você falou, de ser um pai, né? E agir e atuar como um pai. Eu trabalho aqui na Assurant, já vou fazer 9 anos no total, em 2 períodos, né? Hoje eu sou o responsável, eu sou o head da operação de automóveis aqui, então todos os seguros relacionados a automóveis fica sob a minha gestão. Então é isso aí. Nossa, que bom. Walter, aqui eu vou fazer 3 perguntas. Tá bom? Uma pergunta ela é relacionada a pai igual proteção, a Uhum. segunda pergunta vai ser pai igual a legado, e a terceira, pai igual a conexão com a venda, né. Então vamos para a primeira. Walter, quando a gente pensa em pai, a primeira palavra que vem à mente é proteção, cuidado, a fortaleza. Como você enxerga essa relação, proteção entre um pai e que oferece esse papel e relacionado também ao papel de um seguro? Pai, proteção, seguro, o que que você enxerga como essa relação? Bom, eu acho que o ponto principal, ele está relacionado a um conceito que a gente usa muito em seguro, né? A gente em seguro, a gente fala sempre assim, né? Você tem que esperar sempre pelo melhor, mas estar preparado para o pior cenário. Então, ninguém vai comprar uma garantia estendida, ninguém vai comprar um seguro gap, no caso de automóvel, imaginando que vai ter um problema. Ninguém vai fazer isso, né? Porém, você compra o produto na expectativa que você vai ter uma ótima experiência com aquele produto, mas em caso de algum problema, você tem uma proteção, você já está resguardado com aquilo, né? Então, fazendo uma conexão com o papel de pai, eu vejo muito o formato que a gente tem que criar e dividir com os nossos filhos, né? Ou seja, ensinar para eles que o caminho melhor a seguir, e na verdade até um ponto anterior, como pensar as decisões que eles vão tomar no dia a dia, né? A melhor decisão, a decisão mais acertada, as informações que eles têm que ter para tomar a melhor decisão, né? Mas não perdendo de vista que você já tem que estar preparado não só emocionalmente, mas financeiramente, uma série de outras situações, né, para uma caso de uma eventualidade, né? Então, ser pai não é fazer tudo o que o filho quer que você faça, é falar tudo o que o filho quer ouvir, né? É você também fazer a correção, fazer os alinhamentos que você precisa para que ele esteja preparado para a vida, né? Eu acho que esse é o grande ponto aí, preparar o filho para a vida e não para como uma ideia de uma criação simplesmente de um filho seu, né? Ou coisa pensando só em você como pai. Muito bom. Então a ideia, o relacionamento, a relação, na verdade, né, Walter, pai, proteção, filho, esse mundo, universo de seguro é isso. Nós que estamos aqui na ponta, falando com o cliente, tratando com o cliente, a gente deve se sentir sim um especialista, um orientador, um recomendador, um direcionador, porque nós conhecemos os riscos. O cliente, muitas das vezes, ele vai com aquela fome, aquela vontade de fazer aquela compra para realizar um sonho. Exato, Mas ali naquele momento ele perde um pouco esse senso de proteção. Então a gente deve estar exato, ali, opa, vamos lá, você está fazendo aqui uma compra, uma aquisição, então eu vou mostrar para vocês a oportunidade de você proteger essa compra. Né? exato. Então tá muito nisso, né, Val? Exatamente. Você como liderando ali um processo de negociação, né, de uma venda, como você mesmo comentou, assim, a gente acaba tendo uma responsabilidade de pai também, né? No sentido de orientar, de cuidar, né? E isso vem até numa questão até mesmo espiritual, né? Do porquê que a gente está aqui, de a gente está aqui né? Não é só uma relação entre 2 seres humanos. Pô, você tem uma relação de algumas religiões falam, pô, nós somos irmãos, né?
por exemplo. Então, assim, essa questão do cuidar, de como você influencia o teu consumidor ali, a pessoa que está negociando com você, de uma forma a que ele compre o melhor possível para ela mesma, né? O melhor cenário, o melhor produto, o melhor serviço para a necessidade que ela tem. Muitas vezes um olhar de fora, mas também um olhar de especialista, né? Que vai diferenciar e que vai, de uma forma assertiva, né? E de boa fé, obviamente, vender aquilo que a pessoa realmente precisa e também o que ela quer. Então, isso é um balanço, né? Mas eu acho que o sucesso desse equilíbrio, ele se traduz num ótimo vendedor. E que está muito ligado ao pai, né? O pai, o querido, não é o pai querido que só fala e só dá tudo que o filho pede. É aquele que orienta, é aquele que corrige a rota. Então, se a gente tiver uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, o que a gente vê com, né, no mundo e tudo mais, assim, o filho muitas vezes elogia muito mais o pai que corrige e que elogia no momento certo, do que aquele pai que sempre só fala, não, é isso mesmo, filhinho, batendo na cabeça e acabou, né? Ah, isso é verdade, Walter. Bom, então, vamos para um outro assunto agora, Walter. Eu vou falar agora pai igual a legado, né? Que eu acredito que esse é muito o que faz sentido Sim, em ser pai. Um outro ponto importante é exatamente isso, o legado. Um pai sempre deseja deixar algo de valor justamente para os filhos. E de que forma, Walter, o seguro ele pode ser visto como um legado, essa segurança, essa tranquilidade. Você lá na ponta, o cliente, o vendedor, que legado fica essa recomendação, essa proteção? O que que você sente que o cliente também pode entender isso e também ir passando como fosse uma corrente, né? Porque é bom quando isso acontece, o sem cliente dúvida, sem entende a, dúvida. a segurança. Eu acho que isso está conectado, Marcelo, no primeiro ponto que a gente falou, né? Você esperar pelo melhor e estar preparado para uma eventualidade, para o pior. Quando você, no papel de pai, prepara, né, o seu filho para que ele esteja preparado para as adversidades do mundo, e assim, hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê coisas que inimagináveis antigamente, né? Eu tenho 46 anos, eu lembro quando eu era pequeno, a gente nunca imaginava coisas que estão acontecendo agora, Nossa, do muita jeito que coisa. estão acontecendo agora, né? Mais recente de um formato global, a questão da pandemia e tudo mais. Então, assim, mais do que nunca, a gente precisa ter essa visão e deixar esse legado de que o pai ele é uma referência no sentido de como viver essa vida e vencer na vida, não no sentido material, né? Porque o legado não é aquela coisa, não, meu pai tem muito patrimônio, meus pais sempre tiveram muito patrimônio e me deixaram a vida ganha. OK. E essa pessoa não tem uma realização espiritual, não tem uma realização profissional, não tem uma realização pessoal, somente muitas vezes e em algumas situações nem isso material, né? Então, essa conexão, eu acho que ela está muito ligada a isso. A gente criar uma palavra que está sendo muito utilizada hoje em dia, um ecossistema onde o Isso. pai ele está no centro e o filho, por toda a geração dele, mesmo quando o pai não estiver mais junto com ele nessa vida aqui, ele lembra e fala assim, putz, nessa situação o meu pai me orientaria a fazer de tal forma. E isso se perpetuar. Ele, quando virar um pai, né? Ele também lembrar e falar assim: meu pai me ensinou dessa forma, o tempo mudou, as coisas são outras hoje em dia, mas o racional do que ele me ensinou serve para qualquer momento, é atemporal, né? Então acho que é isso. Boa. E vamos agora para o terceiro ponto, que é pai igual conexão na venda. Agora a gente vai falar sobre o seguinte: o vendedor ali, no Dia dos Pais, exatamente ouvindo o que nós estamos falando, a gente já falou sobre aí a questão da proteção, a questão do legado. O que que o vendedor que está nos ouvindo agora, Walter, como ele pode usar a data do Dia dos Pais, essa data que é muito especial, para criar conexão? O que que ele precisa? O que que ele precisa aproveitar a data e qual é a dica que você dá para pegou a data do Dia dos Pais, usar isso como uma conexão com o cliente e falar em proteger a compra, sendo no mundo automóvel, sendo no mundo varejista, como é que ele pode Ok. aproveitar essa oportunidade? Bom, eu acho que o ponto de início disso tudo é uma grande oportunidade que a gente tem no mercado brasileiro, isso é muito, muito claro para mim, não só no sentido profissional, mas no sentido pessoal também. É a gente investir mais tempo na preparação, no planejamento das coisas, né? Então, com o filho, se você, normalmente como é que a gente faz, né? Isso eu me incluo também como pai. Você se depara com uma situação e você já vai na emoção do calor ali do momento e tudo mais, já vai e já fala alguma coisa, já faz, aplica uma correção, já, né, faz um elogio também, né, no outro sentido oposto. Muitas vezes não da melhor forma.
não da forma com que a gente poderia capitalizar isso melhor, né? Então, às vezes, a gente ter um pouco mais de controle da nossa ansiedade, o que não é fácil, né? Um planejamento mesmo, você consegue ser muito mais assertivo, né? Do que quando você tira esse emocional, a mensagem que você vai levar para o seu filho, ela chega de uma forma muito mais equilibrada. E isso é um exemplo para a vida toda. Então, quando a gente transporta isso para a área de vendas, seja você vender um produto de seguro, seja você vender um eletrodoméstico, seja para vender um veículo, seja para negociar um contrato de vender um avião, por exemplo, né? Sim. Se você não tem uma estratégia muito bem definida, planejada, você vai sempre reagir. E quando a gente reage, a gente perde a oportunidade de usar o nosso tempo para preparar a nossa estratégia. A gente entra na estratégia do outro, né? Do qual a gente está negociando. Às vezes isso pode funcionar, mas isso também pode não funcionar. Ou pode funcionar, mas não da melhor forma possível, né? E hoje, num mundo tão competitivo, um mundo com tanta disponibilidade de informação, né, para um processo de compra, para um processo de descrição de um determinado produto que você está vendendo. Antigamente, eu lembro quando eu era criança, queria uma bicicleta, por exemplo, você ia numa loja, o vendedor te apresentava aquela bicicleta 100%. Você conhecia aquela bicicleta ali, através do pelos olhos e vendedor. pela opinião dele. Hoje em dia Exato. já não é mais assim. Você entra no celular, né? E você já conhece o produto, todo o detalhe. Muitas vezes você vai testar o vendedor se ele conhece aquilo ou não, se for o caso, ou você vai usar aquilo para criticar o vendedor. Falar, pô, o cara nem sabe do que ele está vendendo, né? Exatamente. E isso acontece, de novo, nos extremos, entendeu? Independente do produto que você está vendendo ou de um contrato que você está negociando. Então, se você se prepara melhor, se você está com um planejamento na cabeça, né, claro, e uma estratégia feita, é muito mais fácil de você ter sucesso, né? Então, eu acho que essa é a conexão aí entre pai, vendedor profissional. E no final do dia, gente, assim, a gente fala o pai e tudo mais, mas assim, a gente está sempre vendendo alguma coisa, né? Sempre. Vendendo uma ideia do que é certo para o filho, né? Vendendo uma ideia do que não é certo para aquele próprio filho, né? Exato. Então, eu acho que aqui a gente está vamos dizer assim, num tema que você pode usar tudo isso que a gente está falando aqui, muito mais do papel de pai, quando a gente senta numa mesa para negociar e para vender alguma coisa. Boa, Walter. Gente, olha só que legal, que interessante, né? O tanto que a gente já falou aqui para vocês sobre proteção, sobre legado, conectar essa data especial que é o Dia dos Pais. Então, Walter, muito obrigado. Agradeço muito esse bate-papo aqui que nós tivemos, foi muito especial. E foi uma conversa que vai ajudar muito vocês aí na ponta a esclarecer. Ó, uma dica que o Walter deixou agora aqui é preparação. Gente, preparação é Tudo. fundamental. Fundamental. Ela deixa você mais confiante. Se acontecer alguma coisa adversa, a preparação vai fazer com que você saiba lidar com aquilo e Exato. não fique, eita, agora, o que que deu? Então, prepare-se, pense nos Dia dos Pais dos anos anteriores, quais foram as lições que vocês aprenderam, o tipo de público que você está atendendo, isso é muito importante. E o Dia dos Pais é isso, é sobre cuidado, é sobre proteção e é sobre legado, né, Walter? É isso aí. Agradeço de novo muito, muito aí a oportunidade de estar aqui com vocês, dividir um pouquinho aí. E vamos lá. Feliz Dia dos Pais aí para todos vocês. E para Aproveita. encerrar, tem uma frase aqui, ó, uma frase que resume exatamente o tema. Assim como o pai protege os filhos, nós protegemos os nossos clientes. É isso aí. Boa É frase, isso né? aí. Tchau, gente. Até a próxima Tchau, Shuriken obrigado. Podcast. Tchau, tchau.